Olá a todas, todos e todes. Eu me chamo Eduardo Ailson da Cruz. Eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto e tenho como orientador o professor Dr. Alex Berg de Paiva Cavalcante. O título da minha pesquisa se chama Do Palco à Janela, um estudo através da janela física, virtual e da alma durante a pandemia do Covid-19. Na introdução, nós temos que a partir do século XX, o teatro veio passando por modificações no que se refere ao trabalho do ator, as novas formas de construir a cena sem ter o texto teatral como motor central, a representação teatral em espaços não convencionais, assim como aos estudos sobre a teatralidade, narratividade, na cena teatral moderna. Fato que até hoje nos traz novas perspectivas de observar o fenômeno teatral, visando a investigação sobre a teatralidade a partir de outras perspectivas e abordagens metodológicas. Diante disso, a necessidade de analisar como a teatralidade e a performatividade dialogam com essas estruturas físicas e virtuais presentes em nosso cotidiano, através das quais nos relacionamos com o mundo no nosso dia a dia. Tais estruturas são analisadas aqui como uma espécie de moldura que enquadra, por meio da janela, cenas cotidianas repletas de elementos teatrais e atos performativos. A ideia da pesquisa surgiu no decorrer do lockdown, realizado durante o ápice da pandemia do Covid-19, período em que tivemos que ficar isolados em nossas residências, só podendo acompanhar o mundo através das janelas virtuais e das janelas físicas, que naquele momento nos servia de conexão com a rua. A janela foi escolhida como objeto de investigação por apresentar um nível de complexidade, na medida em que se relaciona o espaço do olhar interno e externo, acionando reflexões políticas, culturais e artísticas. Essa pesquisa tem como objetivo investigar e analisar como a janela vem sendo usada nos processos de criação artística, compreendendo sua relação no campo expandido da cena contemporânea, dialogando com a teatralidade, com a performatividade e com a dramaturgia. Houve uma necessidade de analisar como a dramaturgia habita e dialoga com esses espaços de interação individual, privado e coletiva público, através dos quais são construídas histórias e imagens, sejam a partir de ações, diálogos, gestos e performatividades, compreendidas a partir do conceito de atos de fala desenvolvido pelo filósofo John Austin. A presente investigação também tem o objetivo de pensar a janela como um objeto artístico e político, assumindo uma estética relacional, ligando assim suas interações humanas aos seus diferentes contextos sociais, uma vez que é possível observar cenas advindas de múltiplas linguagens que acontecem a partir desses espaços, sendo por nós analisadas sob a ótica do dentro e do fora. Como metodologia, no plano metodológico desta pesquisa, foi realizada a partir de estudos teóricos que abordam temáticas relacionadas à performance, à dramaturgia, à teatralidade, à arquitetura, entre outras, em diálogo com estudos de fenômenos e manifestações que aconteceram e acontecem em nossos espaços das janelas físicas e virtuais. Foi possível analisar aspectos artísticos, performáticos, linguísticos, políticos e sociais. Algumas referências foram trabalhadas com mais ênfase, entre elas Didi Huberman, John Austin, Luiz Antônio Jorge, Marvin Carlson, Marcelo Souza Brito. Como resultado obtido, nós tivemos a compreensão das interações sociais que acontecem nesses espaços, tanto das janelas físicas quanto virtuais, a ressignificação desse espaço dentro da arte, a influência da janela virtual nos atos performativos durante a pandemia do Covid-19 e as dinâmicas de poder e controle vistas dentro da janela virtual. Conclui-se então com essa pesquisa que esse olho da arquitetura pode ser compreendido como um signo que vem ganhando destaque no mundo da arte. A janela nos coloca em diálogo com a transitoriedade presente entre o dentro e o fora. Ela e o olho têm uma relação dialógica entre o interno e o externo, entre o privado e o público, e é nesse cruzamento que as relações humanas interagem a partir do cotidiano que é observado. É justamente nessa interação que podemos perceber a dramaturgia, a teatralidade, a performatividade para além do teatro, enquanto lugar convencional expandindo-se para espaços outros. A janela física e virtual já vinha antes da pandemia sendo utilizada como espaços de criação artística, porém durante o lockdown esses espaços foram usados com mais potencialidade, onde cenas performáticas de resistência foram criadas e observadas pelos espectadores através das janelas de suas residências.
perspectiva, as plataformas virtuais, como o Instagram, possibilitaram a ressignificação da criatividade a partir da relação entre a arte e o corpo do indivíduo, contribuindo para a compreensão do fenômeno artístico, social e político, ressignificando e ampliando suas fronteiras. A pesquisa traz uma contribuição importante para a área das artes cênicas, uma vez que o signo janela é compreendido como uma intermediadora entre o espaço interno e o espaço externo. Sendo assim, ela cria determinados diálogos por meio do olhar. Nesse sentido, esse signo nos possibilita compreendê-lo enquanto espaço dramatúrgico, espaço cênico, e um lugar em que os atos performativos se multiplicam, permitindo ao observador atribuir significado às cenas que acontecem sob o olhar do público, podendo assim as perceber enquanto cenas que estão relacionadas com a história, com a cultura, com a política e com a arte. Portanto, a janela vem sendo como um espaço cênico para atos artísticos performáticos, tornando-se mais um espaço de atuação no campo expandido das artes da cena. Compreendemos assim que existe uma relação entre a janela e o corpo performático a partir do campo expandido da cena, em específico na área da performance e da dramaturgia. Parte dos resultados dessa pesquisa vem sendo apresentado em eventos e seminários de pesquisa. O último ocorreu em São João del Rei, Minas Gerais, em função da 12ª reunião científica da ABRACE, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. Gostaríamos de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, à Universidade Federal de Ouro Preto e à CAPES, que financia essa pesquisa.